O Luke Skywalker que a gente vê na Nova Esperança e o Luke Skywalker que a gente vê no Retorno de Jedi são dois Luke Skywalkers completamente diferentes. A gente consegue ver essa diferença claramente desde o início do Retorno de Jedi. O Luke no episódio 6 é uma pessoa muito mais agressiva e muito mais cruel que anteriormente. Ele sufoca os seguranças do Jabba, ele ameaça o Jabba, tudo isso parece uma coisa bem lado sombrio. Mas o que causou essa mudança no Luke Skywalker? É isso que a gente vai explorar aqui hoje. E pra gente responder isso, a gente vai usar a romantização do Retorno de Jedi do James Caan. No momento que o Luke Skywalker entrou na fortaleza do Jabba, o Hutt, a primeira coisa que ele fez foi olhar para os lados, analisando o território. Ele estava vestido com um manto de cavaleiro Jedi, mas ele não carregava uma arma ou sabre de luz. Ele ficou lá na entrada, avaliando o lugar antes de entrar. Ele era um homem agora, mais sábio como um homem mais velho, mais pela perda do que pelos anos. A perda de ilusões, a perda de dependência, perda de amigos, perda pela guerra, perda de sono devido ao estresse, perda de risos, perda de sua mão. Mas de todas as suas perdas, a maior foi aquela que resultou do conhecimento e do profundo reconhecimento de que ele nunca poderia deixar de saber agora o que ele sabia. Tantas coisas que ele desejava nunca ter aprendido. Ele envelheceu sob o peso desse conhecimento. O conhecimento, ele trouxe benefícios, é claro. Ele era menos impulsivo agora. A masculinidade deu a ele uma nova perspectiva, uma estrutura para encaixar os acontecimentos da sua vida. Isso é, uma rede de coordenadas espaciais e temporais que abrange a sua existência, desde as suas primeiras memórias até uma centena de futuros alternativos, uma rede de profundezas, enigmas e interstícios, através dos quais Luke poderia observar qualquer novo acontecimento em sua vida, analisá-los com perspectiva. Uma rede de sombras e cantos, retornando ao ponto de fuga no horizonte da mente de Luke. E todas aquelas caixas de sombras que emprestavam tal perspectiva às coisas, bem, aquela treliça dava à sua vida uma certa escuridão. Nada substancial, é claro, e em qualquer caso, alguns teriam dito que essa matiz teve profundidade à sua personalidade, onde antes ela era tênue, adimensional. Embora tal sugestão provavelmente tivesse vindo de críticos cansados, refletindo também um cansaço cansado. O tempo, no entanto, havia uma certa escuridão agora. Havia outras vantagens no conhecimento, a racionalidade, a etiqueta, a escolha. A escolha entre todos esses foi uma verdadeira faca de dois gumes, mas ela tinha suas vantagens. Além disso, ele era hábil agora nas habilidades do Jedi, onde antes ele era apenas precoce. Ele estava mais consciente agora. Todos esses eram atributos desejáveis, com certeza. E Luke sabia tão bem quanto qualquer um que todas as coisas vivas devem crescer. Mesmo assim, ele carregava uma certa tristeza, era a soma desse conhecimento, até mesmo um sentimento de arrependimento. Mas quem poderia se dar ao luxo de ser um menino em tempos como esse? Esses trechos aí, eles revelam pra gente claramente o que estava passando na mente do Luke desde o iniciozinho ali do Retorno de Jedi. O peso que ele carregava agora, não só de ser o último Jedi, né, entre aspas aí, mas também todo esse conhecimento que ele tinha adquirido, os Jedi que tinham morrido no passado, o que o Império realmente era, quem que eram as pessoas que governavam esse Império. Agora ele sabia claramente, uma das pessoas que governavam esse Império era o próprio pai dele, e o pai dele era aquele cara, um homem estupidamente cruel. É uma coletânea de conhecimentos, gente, que a gente tem que entender o lado do Luke Skywalker. Faz sentido ele estar estressado, faz sentido ele estar com a paciência curta. Agora, em relação específica ao Jabba, por que ele estava tão cruel com o Jabba? Durante o livro aqui, a romantização, ela também explica um pouquinho pra gente. E o fato aqui é que o Luke Skywalker simplesmente odiava o Jabba. O Jabba era um criminoso, uma pessoa também muito cruel, e Luke Skywalker simplesmente revidou essa crueldade com mais crueldade. O livro diz pra gente aqui que depois que ele derrotou o Rancor e foi capturado, Luke olhou para o Jabba e disse para ele que ele deveria ter negociado. Esse é o último erro que você vai cometer, disse o Luke. Este foi o seu último erro. Nesse momento, o livro diz que Luke foi incapaz de suprimir a satisfação em sua voz. Ele achava o Jabba desprezível, um sanguessuga da galáxia, sugando a vida de tudo que ele tocava. Luke queria queimar o vilão. E por isso ele estava bastante feliz por Jabba ter recusado a negociar, pois agora o Luke realizaria o seu desejo com precisão. É claro que seu objetivo principal era libertar os seus amigos, a quem ele amava profundamente. Era essa preocupação que guiava ele agora, acima de tudo, mas no processo, libertar o universo dessa lesma gangster. Essa era uma perspectiva que tingiu o propósito de Luke com uma satisfação ligeiramente sombria.
Então a gente vê aqui que em relação assim específico ao Jabba, o Luke Skywalker tava cruel com o Jabba porque ele simplesmente odiava o Jabba, ele sentia repulsa dele, considerava o cara um sanguessuga da galáxia. Mas deixa aí nos comentários, você acha essa agressividade do Luke Skywalker justificada? E se você gostou do vídeo, seja mais calmo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.